nos comunicamos desde sempre. Antes mesmo de aprendermos a falar, já éramos capazes de expressar sentimentos, desejos e necessidades através do choro, do olhar, do toque. A comunicação é um traço tão humano que a gente nem percebe o quanto ela está presente em cada detalhe da vida. Mas com o tempo, vamos aprendendo que não basta falar. É preciso ser compreendido. E mais do que isso, é preciso ser respeitado na forma como a gente se comunica. O jeito que falamos carrega muito mais do que palavras. Ele carrega nossa história, nossa cultura, nossas raízes. O sotaque, por exemplo, é um reflexo direto de onde viemos e com quem convivemos. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bodoque. Olha só, depois esse cara aqui direito, né? Não, eu sei. Tá fazendo palhaçada? Não, eu sei, desculpa. Contra a capa Fernanda, assim, ó. Ele é moldado pelas experiências da nossa vida, pelas vozes que ouvimos desde pequenos, pelos lugares que frequentamos, pelas pessoas que nos ensinaram o mundo. Mas, infelizmente, em vez de enxergarmos essa riqueza, muitas vezes o sotaque vira motivo de preconceito. Eu sou o Izzy Nobre, eu tenho 40 anos, eu sou nordestino, sou cearense, sou aqui de Fortaleza. É comum vermos pessoas sendo julgadas, desacreditadas ou ridicularizadas só porque falam diferente do padrão dominante. Quando eu morei em Londrina, no Paraná. E a forma como eu pronunciava algumas palavras. Então, quando eu não falava carne, porta, que nem eles, eu era zoado na escola, na igreja, em qualquer lugar. Um padrão que, diga-se de passagem, foi imposto e não representa a diversidade real do nosso país. Quando eu voltei para Fortaleza, eu percebi que agora eu estava sendo zoado por falar porta, carne, como eu falava quando morava em Londrina. Esse preconceito linguístico, que se manifesta principalmente contra sotaques regionais, gírias populares e variações gramaticais, é uma forma de discriminação tão séria quanto qualquer outra. E o pior, ela costuma passar despercebida. Às vezes até disfarçada de piada, de brincadeira, é só um jeito de falar. Mas vamos pensar com mais calma. Por que a fala de alguém deveria diminuir o valor do que essa pessoa tem a dizer? Por que uma ideia brilhante perde credibilidade só porque foi dita com um R puxado ou um S chiado? Muita gente cresceu ouvindo que precisava neutralizar o sotaque para ser levado a sério. Que precisava falar correto para ser aceito em uma entrevista de emprego, em uma apresentação na faculdade ou mesmo nas redes sociais. E o que isso ensina na prática é que existe um jeito certo de falar e, portanto, um jeito errado. Isso é cruel. A verdade é que essa ideia de português correto é, muitas vezes, elitista e excludente. É claro que existe uma norma culta da língua, útil em contextos formais, mas isso não torna inválidas as outras formas de se comunicar. Linguagem é ferramenta, e o importante é ela cumprir seu papel, conectar, transmitir, expressar. A gente precisa lembrar que a norma culta não é sinônimo de inteligência, nem de caráter. Pessoas incríveis, com pensamentos profundos e experiências valiosas, falam com todos os tipos de sotaques. E se a gente fecha os ouvidos para essas vozes, só porque elas não seguem um padrão, a gente empobrece como sociedade. Você já reparou como a televisão, por muitos anos, padronizou o jeito de falar? E você que me acompanha há mais tempo provavelmente notou que nos meus primeiros vídeos o meu sotaque cearense era mais pronunciado. E aí, com o tempo, eu fui, entre aspas, neutralizando o meu sotaque. A maioria dos apresentadores e jornalistas usava aquele português neutro, carioca ou paulista, quase sem marca regional. Isso passou uma mensagem sutil, mas poderosa, de que aquele era o jeito certo de se comunicar. E com isso, reforçou a ideia de que quem fala diferente está abaixo, é caipira, é pouco estudado, é engraçado. Mas esse cenário está começando a mudar. Hoje, cada vez mais vemos influenciadores, professores, artistas e comunicadores trazendo seus sotaques com orgulho. É uma forma de dizer: eu tenho o direito de existir como sou, e minha voz merece ser ouvida exatamente assim. O problema não é o som da fala, mas o valor que atribuímos a quem fala. E esse valor, infelizmente, ainda é moldado por desigualdades históricas, por falta de representatividade e por ignorância. Então, qual é a solução?
Como podemos combater esse tipo de preconceito? A primeira resposta é: escuta. Escutar de verdade. Estar disposto a ouvir o outro sem filtros, sem julgamentos, sem aquela postura arrogante de querer corrigir. A comunicação não é uma competição de regras gramaticais. É uma ponte entre dois mundos. E se eu me fecho para o modo como o outro fala, eu me fecho para o que ele tem a dizer. Além disso, é preciso reeducar. A começar pelas escolas. Ensinar desde cedo que as variações linguísticas são naturais e legítimas. Mostrar que o português falado no sertão é tão digno quanto o português das grandes capitais. Que o jeito de falar do interior, da favela, da aldeia, do quilombo, é expressão de identidade e não sinal de inferioridade. Então, da próxima vez que você ouvir alguém com um sotaque diferente do seu, lembre-se, essa pessoa está abrindo uma janela para um mundo que talvez você não conheça. E isso é precioso. A gente não precisa falar igual para se entender. O que a gente precisa é de respeito. E respeito começa quando a gente reconhece no outro não só a fala, mas a história por trás da fala. Que possamos, então, celebrar a diversidade da nossa língua. Que possamos ouvir mais, julgar menos, aprender sempre. Porque toda vez que alguém cala sua própria voz por medo de ser julgado, o mundo perde um pedaço de sua beleza. E toda vez que alguém fala com liberdade, com orgulho, com autenticidade, mesmo que seja com um errado entre aspas, o mundo ganha verdade. Falar com o coração é sempre a melhor gramática. E escutar com respeito é sempre o começo de uma boa conversa. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva para receber as novidades do canal. Tem esse vídeo que está na tela, onde eu te apresento dicas práticas do dia a dia para você se tornar uma pessoa boa de papo. Até mais.